Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela transmissão na internet. Nós vamos agora à execução do Hino Nacional Brasileiro, conforme a lei municipal, para darmos depois continuidade à audiência pública da Prefeitura de Canas, referente ao cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, portanto, o encerramento do exercício de 2025. Vamos agora à execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando continuidade, então, à audiência pública da Prefeitura Municipal de Canas, referente ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação
das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2025, demonstrando em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Antes de dar continuidade, quero apresentar aqui ao meu lado direito está o nosso controlador interno, senhor Gabriel Henrique Laranjeira Cortes, sempre acompanhando aqui as audiências públicas, também nobre vereador Reginaldo César dos Santos, também se faz presente na casa, acompanhando a apresentação da audiência pública. Passamos agora à análise da execução da receita orçamentária. A previsão inicial anual foi de 45,5 milhões, a previsão anual atualizada 44,017 milhões, receita estimada para o terceiro quadrimestre 100% da atualizada, portanto 44.017.093,46. A receita realizada no terceiro quadrimestre, ou seja, até dezembro de 2025, representou 42,4 milhões, dados extraídos do balanço orçamentário. O resultado da arrecadação no quadrimestre foi de menos R$ 1.554.400 arredondados, portanto, demonstrando aí uma frustração da receita orçamentária estimada, ou seja, o município arrecadou menos R$ 1,5 milhão daquilo que ele previu na lei orçamentária anual. Como o exercício se encerrou, a receita a ser realizada no exercício ficou zerada. Agora vamos à apresentação da apuração do resultado orçamentário. A receita total arrecadada, como citado anteriormente, R$ 42.462.686,53. A despesa total liquidada, R$ 35.068.881,35. Houve, portanto, um superávit orçamentário de R$ 7.393.000, que representa um percentual de superávit orçamentário de 17,41%. O total de despesa liquidada significa que o bem ou os serviços contratados os bens e os serviços contratados foram entregues. Portanto, procedeu-se com a liquidação do documento fiscal. Agora, ainda sobre a apuração do resultado orçamentário, uma breve análise. Apesar da frustração observada na arrecadação, a gestão municipal demonstrou um rigoroso controle na execução das despesas, com uma receita total de 42,46 milhões e despesas liquidadas de 35,06 milhões. O município de Canas alcançou um expressivo superávit orçamentário de 7,39 milhões no acumulado do ano de 2025. Então, este resultado, equivalente a 17,41% da receita arrecadada, evidencia que a administração conteve os gastos de forma proativa para se adequar à realidade da arrecadação, isto é, não ter alcançado a receita prevista, né, o déficit orçamentário, a frustração da receita, garantindo, portanto, a saúde financeira e a capacidade de honrar os seus compromissos. Agora nós vamos falar sobre as metas de resultado primário. Então, as receitas fiscais líquidas até o bimestre, 41,9 milhões. Despesas fiscais líquidas até o bimestre, 34.137.000, arredondando. Resultado primário alcançado foi um superávit de R$ 7.796.810,59.
centavos. A meta de resultado primário, conforme a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2025, foi de menos 398.761,17 centavos. O que isso significa? Que o desempenho do município superou drasticamente a meta estabelecida na LDO para 2025. Enquanto a meta previa um déficit primário de 398,7 mil, o resultado alcançado foi um superávit de 7,79 milhões. Essa diferença positiva de aproximadamente 8,19 milhões, porque esse valor soma-se os 7,79 aos menos 398. Então, essa diferença positiva de aproximadamente 8,19 milhões em relação à meta é um reflexo direto da contenção de despesas implementada pela gestão em resposta ao cenário de arrecadação. Que cenário foi esse? Foi uma frustração de receita. A gente não conseguiu ter um superávit de receita. A gente ficou a arrecadar 1 milhão e pouco, 1,5 milhão aproximadamente. Então, uma forma de equacionar essa questão é fazer a contenção de algumas despesas. Então, tal performance demonstra um alto grau de responsabilidade e de capacidade de ajuste fiscal, garantindo a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo. Vamos agora à conformidade das despesas com o pessoal. Então, a RCL, ou a Receita Corrente Líquida, dos últimos 12 meses, portanto, todo o ano de 2025, representou 40.362.000. A despesa total com o pessoal, que é a folha de pagamento e os encargos sociais, o INSS, representou um importe total de 18.199.000, que comparado com a RCL, a Receita Corrente Líquida Ajustada, representou um percentual de 45,09%. Então, qual foi o total de despesa com o pessoal? 45,09%. Nós temos alguns limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, segundo o artigo 20 da referida lei. O percentual máximo, o limite máximo que poderia ser utilizado com despesas de pessoal é 54 milhões. O município ficou bem abaixo, 45,09. Quanto ao limite prudencial, conforme o artigo 22, parágrafo único da mesma lei, o prudencial é 51,3%. Lembrando, o município ficou 45,09, portanto, bem abaixo do prudencial. Um outro limite importante é o limite de alerta, que superando esse limite, o Tribunal de Contas começa a disparar alguns lembretes, algumas informações, e também devem ser tomadas algumas atitudes por parte da administração municipal. Esse limite de alerta, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, é 48,60%. O município, retomando aqui, fechou o exercício em 45,09%, portanto, abaixo, inclusive, do limite de alerta. Então, ao final do terceiro quadrimestre de 2025, a despesa total com pessoal do Poder Executivo, Prefeitura Municipal, atingiu 45,09% da receita corrente líquida ajustada, permanecendo em estrita conformidade com a legislação. Este índice situa o município confortavelmente abaixo do limite de alerta, fixado em 48,60%, o que indica uma margem de segurança para a gestão. Observa-se ainda uma importante redução do índice em relação ao quadrimestre anterior, que era 46,24%, comprovando assim a eficácia das medidas de controle adotadas ao longo do exercício de 2025.
Falaremos agora sobre a dívida consolidada líquida, DCL. Nós dissemos anteriormente que a receita corrente líquida ajustada fechou em 40.875.000 e a dívida consolidada líquida em menos 4.415.439,97, um percentual negativo de 10,80%. O limite permitido, segundo a resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, é 120% da receita corrente líquida. Então, a dívida consolidada líquida, DCL, representa o montante total das obrigações financeiras do município, deduzidas suas disponibilidades de caixa e outros haveres financeiros. A legislação federal estabelece um limite máximo para a dívida consolidada líquida correspondente a 120% da receita corrente líquida, a fim de assegurar a solvência e a capacidade de pagamento dos entes públicos. O município ficou muito abaixo disso, né? Ficou negativo aí 10,80%. Então isso demonstra a capacidade de pagamento do município de Canas é excelente. Vamos agora à manutenção do desenvolvimento do ensino, as receitas de impostos e transferências, que são a base de cálculo para a manutenção do desenvolvimento do ensino, totalizou o ano de 2025 em 29.979.000, dados extraídos do quadro de aplicação do ensino. As despesas líquidas aplicadas no ensino, que são aquelas liquidadas acumulado, ou seja, a despesa realmente aconteceu, representou 9.475.000, que em percentual representa 31,61%. O que significa isso? Que o município aplicou o percentual no ensino referente às suas arrecadações de recursos próprios e transferências, num percentual de 31,61%, sendo que o mínimo constitucional, ou seja, o previsto na Constituição Federal, é 25%. O município aplicou 31,61%. Isso representa uma despesa excedente em relação ao mínimo de 6,61%. Então, o município obrigatoriamente tinha que aplicar 25%. Ele foi além disso, 6,61%, finalizando 31,61%. Isso é positivo. Ainda na esfera da educação, mas referente agora aos recursos do Fundeb, a receita total do Fundeb, exceto o VAR, foi de 6,6 milhões. A aplicação com profissionais da educação básica, exceto o VAR, teve a sua despesa liquidada no valor de quase 6,4 milhões, que representou do total do Fundeb 96,08%. O mínimo obrigatório é de 70% da receita do Fundeb ser aplicada com o pessoal com os profissionais de educação. E o município aplicou desse total 96,08%. Então, o resultado de profissionais de educação foi uma aplicação superior em 26,08%. Tinha que ser 70%, o município, pelo menos 70%, o município aplicou 96,08%. Mas, como não foi aplicado 100% do Fundeb no exercício de 2025, apurou-se então o que chamamos de parcela diferida, que deve ser utilizada até o primeiro quadrimestre de 2026. O valor da parcela diferida é R$ 261.021,12, que representa 3,92% da receita do Fundeb de 2025.
O município tinha que ter aplicado pelo menos 90%. O município aplicou mais, 96%, portanto essa diferença de 3,92%, que é a parcela diferida, será utilizada agora no primeiro quadrimestre do exercício corrente, 2026. Vamos agora à verificação do mínimo constitucional em saúde. A receita de impostos e transferências, que é a base de cálculo para apuração do mínimo constitucional em saúde, representou o valor de 27.854.000. A despesas líquidas aplicadas na saúde, que são as liquidadas acumulado, R$ 5.823.927, arredondando, que representou um percentual de 20,91% aplicado. Então, o percentual de aplicação em saúde no exercício de 2025 foi 20,91%, sendo que o mínimo constitucional era de 15%. Então, a despesa excedente, que excedeu lá os 15%, até chegar aos 20,91%, foi de R$ 1.600.000 arredondados, representando, portanto, uma despesa excedente aos 15%, 5,91%. Os detalhes da aplicação da saúde serão disponibilizados na audiência subsequente da saúde mesmo. Vamos agora ao painel consolidado de indicadores fiscais e considerações estratégicas. Então aqui nós temos o quadro resumo de tudo que falamos até o momento. Retomando aqui a saúde, o resultado alcançado foi de 20,91% da receita de impostos, sendo que o mínimo é 15%. Qual é o status? Conforme, ou seja, cumpriu o mínimo constitucional. Houve uma aplicação aí acima do mínimo de 5,91%. Quanto à educação, encerrou o exercício em 31,61%, sendo que o mínimo constitucional era 25%. Status conforme, isto é, cumpriu a legislação, a previsão legal, com excesso acima do mínimo de 6,61%. Quanto ao Fundeb, os profissionais da educação, foram aplicados 96,08%, conforme, porque tinha que ter aplicado pelo menos 90%, então teve acima do mínimo aí 26,08%. A dívida consolidada líquida encerrou o ano negativa em menos 10,80% da RCL ajustada, sendo que o limite era 120%. Então, conforme atingiu a meta, né? E teve uma ampla e excelente posição credora. Resultado orçamentário, obteve um superávit orçamentário de quase 7,4 milhões, um resultado, portanto, um superávit. A arrecadação superou amplamente as despesas liquidadas no fechamento do ano. Em outras palavras, gastou-se menos do que arrecadou. Isso foi uma medida estratégica para equacionar a questão da deficiência na arrecadação, né? Na frustração da arrecadação. Resultado primário, houve um superávit de quase 7,8 milhões, sendo que a meta na LDO era de menos 398 mil. Então a meta foi superada. Nós vemos aqui um desempenho fantástico, mais de 8,19 milhões acima da meta inicial. Sobre a despesa com o pessoal do executivo, folha de pagamento, de INSS, o ano encerrou em 45,09% da RCL.
e, portanto, abaixo também do limite de alerta, 48,60%. Então, foi atingido aí, está conforme a legislação. As despesas recuaram e ficaram seguras abaixo do limite de alerta e prudencial, isso comparado ao quadrimestre anterior. Vamos agora às considerações finais. Então, o panorama fiscal do município de Canas no encerramento do exercício de 2025, terceiro quadrimestre, revela um desempenho marcado por notável responsabilidade. Apesar da frustração ocorrida nas receitas orçamentárias ao longo do ano, a gestão manteve a disciplina de gastos exemplar. Essa postura resultou no cumprimento de todas as metas e limites legais e na geração de superávites anuais bem robustos. Temos aqui alguns pontos de destaque, que são as forças, as forças do município, da gestão. Primeiro ponto de destaque é a solvência e o baixo endividamento. A posição credora da dívida consolidada líquida, menos 10,80%, é o principal destaque, refletindo uma saúde financeira de longo prazo excelente e liquidez plena de caixa. Segundo ponto importante a ser destacado é a capacidade de ajuste fiscal. A superação expressiva da meta de resultado primário, transformando um déficit previsto em um gigantesco superávit de mais de 7,7 milhões, comprova a maturidade da gestão na alocação de seus recursos. Terceiro ponto, gestão responsiva e folha equilibrada. As despesas com pessoal encerraram o ano em queda percentual de 45%, ou seja, em queda percentual, pois ela encerrou em 45,09%, enquanto os investimentos em educação representaram 31,61%, acima dos 25%, e do Fundeb 96,08%, acima dos 90%, e a saúde em 20,91%, acima dos 15%. Superaram de forma muito confortável os mínimos constitucionais, garantindo os serviços essenciais à população de Canas. Nós temos aqui o nosso contato, o endereço é Avenida 22 de Março, 369, Centro, cidade de Canas. Telefone PABX 12 3151 6000, também o 12 30 42 9004. O e-mail da contabilidade, contabilidade@canas.sp.gov.br. Nós temos aqui também o endereço do portal municipal, www.canas.sp.gov.br. Nós temos também o endereço da página da transparência pública. Então, esses dados que nós apresentamos aqui, eles são detalhados na transparência pública. Então, nós temos aqui todo o endereço e, para facilitar, temos aqui um código QR, que é só apontar a câmera do celular e será direcionado automaticamente para a página da transparência pública da Prefeitura Municipal de Canas. Quero passar agora a participação dos vereadores e cidadãos presentes. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Alguém tem alguma dúvida na plateia? Na transmissão online, Fernando, tem alguém com alguma dúvida? Está sendo conferido ali no chat da transmissão também online. Sem nenhuma participação, nenhuma manifestação, nem de vereadores, nem dos cidadãos. Eu quero agradecer a audiência de todos e a presença de todos aqui também, e aqueles que nos acompanham pela internet. Encerramos, portanto, a audiência pública referente ao cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. E convidamos também a população presente e aqueles que ainda nos acompanham pela internet para participar da audiência subsequente referente à administração ou à gestão municipal do SUAS. Então, nós temos aí, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, na sequência desta audiência. Muito obrigado a todos.
Esta é a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de Canas, referente ao relatório Gestão Municipal do SUS, referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Estão presentes aqui a doutora Carmen Lúcia Rodrigues Conte, que é a secretária municipal de saúde, também a Lucélia, presidente do Comus. Correto, Lucélia? Correto. Ao meu lado direito também, controlador interno do município de Canas, senhor Gabriel Henrique Laranjeira Cortez, também o nobre edil Reginaldo César dos Santos Capãozinho, e os funcionários da casa, muito também cidadão aqui, como é o nome dele mesmo, Lucélia? Richard, também seja bem-vindo. Vamos agora então à apresentação do relatório de gestão municipal do SUS, referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme o anexo 1º da Resolução número 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21 de dezembro de 2012. Então, a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a emenda constitucional 29, estabelece, em seu artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o caso do município de Canas. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Então, nós temos aqui a identificação: município de Canas, quadrimestre a que se refere o relatório ao terceiro de 2025, razão social, Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11 943 646 1000 contra 29, o instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde, a Lei Municipal número 14, de 29 de abril de 1997, endereço Avenida 22 de Março, número 515, Centro, Canas, São Paulo. E-mail saude@canas.sp.gov.br.
a secretária municipal de saúde, a doutora Carmen Lúcia Rodrigues Conte, que teve a sua data de posse em 2 de janeiro de 2025. Passamos agora às campanhas realizadas em 2025, no terceiro quadrimestre. Em setembro amarelo, referente à prevenção ao suicídio, palestra dinâmica sobre a saúde mental realizada pelas psicólogas municipais. Outubro rosa, conscientização e prevenção ao câncer de mama, com mutirão de coleta de citopatológico do colo do útero, coletado pelas enfermeiras municipais, mutirão de ultrassonografia de mamas e transvaginal, médica municipal, e palestra sobre saúde da mulher, acupunturista municipal. Novembro azul, combate ao câncer de próstata, mutirão de ultrassonografia realizado pelo médico municipal, mutirão de coleta de exames de PSA e oferta de testes rápidos de sorologia para HIV, sífilis, hepatites B e C. E por último, dezembro vermelho, prevenção ao HIV, AIDS. Campanha Fique Sabendo, oferta de testes rápidos de sorologia para HIV, sífilis, hepatites B e C. É garantido o sigilo dos dados dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Temos uma fila de espera para exames e especialidades médicas, sendo que o critério de ordenação é a data de protocolo do exame ou a data da solicitação de especialidade. Vale ressaltar que, em situações específicas, mediante análise e parecer médico, alguns pacientes podem ser priorizados e atendidos antes da data de agendamento original. Ademais, todos os funcionários que lidam com os dados sensíveis dos pacientes são devidamente treinados e comprometidos com o sigilo e a confidencialidade das informações. Para tanto, eles assinam um termo de sigilo e confidencialidade, conforme exige a legislação vigente. Somente o próprio paciente tem o direito de consultar sua posição na fila por meio do cadastro de demanda por recurso no sistema Ciresp. Sistema de regulação de consultas e exames. De setembro a dezembro, o sistema de regulação de consultas e exames foi otimizado, com a marcação de aproximadamente 800 consultas e exames. O resultado, a organização do sistema de regulação tem proporcionado um atendimento mais ágil, humanizado e com menor tempo de espera para os seus usuários. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento médico na unidade básica de saúde. Segunda-feira, 7 horas, temos atendimento da doutora Patrícia, ultrassonografia, realizou 15 exames semanais. Realizou ou realiza? Realiza 15 exames semanais. Doutora Monique, que é clínica geral, atende 16 pacientes de manhã e a partir das 13 horas ela atende também mais 16 pacientes. Na quarta-feira, a partir das 13 horas, a doutora Karina, psiquiatra, atende também 16 pacientes. Quinta-feira, a partir das 7 da manhã, doutora Leandra, cardiologista, 15 pacientes. Doutora Gabriela, pediatra, 11 pacientes. A partir das 13 horas, as doutoras Monique, clínica geral, 16 pacientes. Doutor Nielson, neurologista adulto e neuropediatra, também 15 pacientes. E por último, a doutora Mariane, que é ginecologista e obstetra, 15 pacientes também. Na sexta-feira, a partir do 12h30, doutora Gabriela, pediatra, 13 pacientes. Coleta de preventivo,
consulta e coleta de exames citopatológicos, realização de 15 coletas de exames agendados e efetuados pela enfermeira Liliane, que atua na Unidade Básica de Saúde toda quarta-feira. Coleta de exames de laboratório, Unidade Básica de Saúde e ESF, segunda-feira 20 pacientes, terça 10 gestantes, sexta-feira 20 pacientes. Eletrocardiograma, quarta-feira 10 pacientes e sexta-feira 10 também. Outros profissionais, outras especialidades, segunda-feira fisioterapia e psicóloga adulto e infantil. Às terças, fisioterapia, nutricionista, acupuntura e psicóloga adulto e infantil. Às quartas-feiras, acupuntura, fisioterapia, psicólogo adulto e infantil. Às quintas-feiras, psicóloga adulto e infantil e fisioterapia. E às sextas-feiras, nutricionista, psicólogo adulto e infantil também. Estratégia Saúde da Família, o ESF, número de famílias cadastradas, 1.750. Vamos agora às principais despesas com saúde. Relatório resumido de despesas liquidadas em saúde. Este relatório detalha as despesas liquidadas, agrupadas por categorias principais e segregadas por fonte de recurso, que são elas: Tesouro, que é o recurso próprio, recurso estadual e também o recurso federal, são as transferências. Para facilitar a análise e a apresentação em audiência pública, o período de referência é de janeiro a dezembro de 2025. Então, nós vamos agora passar ao detalhamento das despesas por categoria e fonte de recurso. Não vou ler todas, citar algumas. Então, nós temos aqui o chamado código contábil, conta contábil da despesa, 44.9052, na primeira coluna, a descrição dessa conta, a que eu acabei de citar, ela se refere a máquinas, instalações e utensílios de escritório. Então, com recursos próprios foram aplicados 5.040, com recurso estadual 1.488, federal não foi utilizado, total liquidado 6.528. Isso aqui é investimento, tá? Aquisição, né? Aquisição de equipamentos. Então, foram adquiridos aparelhos ou equipamentos ou utensílios médico-odontológicos, com recursos próprios nada, com recurso estadual R$ 3.697, totalizando o mesmo valor. Agora, despesas com pessoal em encargos sociais, folha de pagamento. Então, de vencimentos e salários foram aplicados 4.777.000, com recursos do Tesouro, recursos próprios, recurso estadual nada, e com recurso federal, R$1.080.000, totalizando 5,8 milhões com vencimentos e salários. As contribuições previdenciárias, o INSS, Tesouro 521.000, recurso federal zerado, valor zerado, estadual também zerado. Outras despesas correntes, material farmacológico, um Tesouro 161.000, recurso estadual 104.000, recurso federal 112.000, totalizando R$386.000 com material farmacológico, combustíveis e lubrificantes automotivos, com Tesouro 284.000, estadual R$179, totalizando R$284.700 com combustíveis. Diárias aos motoristas da saúde, sempre recursos próprios, totalizou R$194.000.
alguns materiais de distribuição gratuita, que são pacientes que precisam de fraldas geriátricas, próteses odontológicas também, né? Dentre outras materiais. Recurso próprio foi aplicado 34.400, estadual 19.200, totalizando R$ 53.700. Ou seja, só com distribuição gratuita a pacientes no exercício 2025 foram gastos quase R$ 54.000. Gêneros de alimentação, R$ 50.000. Material de limpeza e higienização, R$ 40.000, R$ 39.400. Manutenção e conservação de veículos, que são peças aqui são peças. Lubrificantes, eles estão lá dentro dos combustíveis, então só com peças de veículo, manutenção e conservação dos veículos, exceto a mão de obra, totalizou R$ 33.500. Serviços técnicos profissionais, totalizou R$ 32.600. Serviços gráficos, R$ 27.900. São as campanhas, divulgação das campanhas da saúde, né? Medicamentos para uso domiciliar, R$ 25.300. Contas de água e esgoto, R$ 24.600. Telefonia, R$ 12.300. Energia elétrica, R$ 7.200. Material para comunicação, R$ 10. Agora nós temos um quadro de aplicação, dentro do quadro de aplicação de recursos da saúde, nós temos aqui o resumo da arrecadação e a aplicação mínima. Então, as receitas de impostos e transferências, acumulado no ano de 2025, foi 27,8 milhões. Recursos próprios, 4,3 milhões. As transferências, estadual e federal, 23,5 milhões. Então, o valor a aplicar, o mínimo constitucional que o município deveria aplicar, seria 4,1 milhão. Mas o município aplicou o seu total o total de despesas próprias aplicadas. Nós temos aqui o valor empenhado 5,9 milhões, o valor liquidado 5,8 milhões. Lembrando que o liquidado representa que o produto ou o serviço contratado foi efetivamente entregue, representou 5,8 milhões, o valor pago 5,7 milhões. Nem sempre o valor pago vai ser idêntico ao liquidado, porque algumas despesas são pagas 30 dias após a liquidação do documento fiscal. Não houve deduções, então o total de despesas líquidas aplicadas representou 5,4 milhões, em percentuais 21,20% do valor empenhado, liquidado 20,91%, valor pago 20,65%. Então, quanto ao mínimo constitucional aplicado, o percentual efetivamente aplicado no ano foi 20,91%, sendo que o mínimo constitucional é 15%. O resultado, portanto, cumprido. O município cumpriu a exigência constitucional, tendo um excesso de aplicação aí de quase 5%, mais de 5%, né? 5,91%, além do mínimo constitucional. Os dados que apresentei anteriormente, eles foram extraídos desse resumo da aplicação de recursos próprios da saúde, que é disponibilizado pelo nosso sistema de contabilidade. Então, aí tem um detalhamento maior. As despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, elas constam do artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012. Então, o artigo 4º
vai dizer que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área, assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidade do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Ainda sobre as despesas não computadas para os fins de apuração do mínimo constitucional, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade, limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais, ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida pela lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Em resumo, por mais que esses tipos de despesas influenciem diretamente na saúde como um todo, eles não são considerados para fins de apuração do mínimo percentual obrigatório a ser aplicado em saúde. Quero passar a palavra à secretária municipal de saúde. Boa noite, Manuel, obrigado pela apresentação. Eu acredito que ficou bem esclarecido e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida e qualquer questionamento. Obrigada. Eu gostaria de lembrar que amanhã, às 13h30, nós teremos uma reunião extraordinária para a aprovação de algumas pautas que eu tenho certeza que serão benéficas para o município. Então, a gente vai estar aqui às 13h30, amanhã, sexta-feira. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Nós temos, Fernando, aí online? Também não temos participação. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa, doutora? Agradecer, por mais essa apresentação, agradecer a todos, dizer que a gente tem trabalhado incessantemente para melhorar a saúde de Canas, apesar de todas as dificuldades e entraves que a gente encontra, como qualquer outro município, mas a gente permanece firme junto à gestão, junto a todo o pessoal dessa casa, que tem nos apoiado também, eu agradeço. E é isso, vamos junto para trazer uma saúde melhor para Canas, temos aí mais um ano pela frente. Boa noite, obrigada. Quero agradecer a presença de todos, e o apoio indispensável dos servidores da casa, sempre nos dando o apoio e nos recebendo muito bem. E, sendo que há para o momento, nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente audiência pública e agradeço a presença e a atenção de todos. Uma boa noite.